Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre uma nova série, né? Uma HQ que está sendo adaptada para uma série que é Umbrella Academy. Você provavelmente já ouviu falar bastante sobre isso, mas eu queria trazer um pouquinho aqui pra vocês já ficarem mais conhecedores do quadrinho, do conteúdo original, para vocês estarem preparados para assistir a série. Então, já deixe seu joinha aqui no vídeo, porque me ajuda muito, e não se esqueçam de se inscrever no canal pra gente chegar em 100 mil logo. Eu tô muito animada. Como eu disse, Umbrella Academy é uma HQ, né, uma história em quadrinhos, que foi roteirizada pelo Gerard Way, que é o vocalista de My Chemical Romance. Ele começou a investir um pouco nessa carreira de roteirista, né? Inclusive ele veio até pra CCXP autografar alguns dos projetos dele. E pelo Gabriel Bá, que desenha essa HQ, né? E ele é um brasileiro, inclusive, que já lançou algumas HQs aqui no Brasil com o irmão dele, né? Com destaque pra Day Tripping, que é uma HQ excelente dos dois. E aí ele foi convidado pelo Gerard pra fazer os desenhos, porque o Gerard gostava muito do estilo de ilustração dele, né? E ele queria alguém para ilustrar esse projeto que ele tinha, que era o projeto do Umbrella Academy. Então é muito interessante porque a gente tem um brasileiro trabalhando num projeto que é americano, isso é muito legal. Inclusive a HQ demorou para ser lançada aqui no Brasil, ela foi lançada nos Estados Unidos em 2007, né, a primeira edição, e aqui no Brasil ela demorou ainda mais uns 5, 6 anos para chegar, acho que ela chegou só em 2011, 2012 pela primeira vez. Umbrella Academy tem 3 volumes por enquanto, além de diversas histórias menores, né, diversos pedaços menores de história, mas de histórias completas a gente tem 3 arcos, né. O primeiro deles é o Apocalipse Suite, né, que provavelmente vai ser o que vai dar a maior base pra série, mas a gente ainda não tem muita confirmação de qual parte de que eles vão usar, né, mas eu tô especulando, né, que provavelmente uma grande parte vai ser baseada no Apocalipse Suite, porque o início, né, da história é quando a gente conhece os nossos personagens e quando a gente é introduzido para aquele universo pela primeira vez. Aí depois disso a gente teve a HQ Umbrella Academy Dallas e por fim a gente teve Hotel Oblivion, né? Então são esses 3 volumes e além disso o Gerard Way também já falou que eles estão trabalhando em um 4º volume, mas ainda não tem nome, não tem data, não tem nada, né? Eles só estão trabalhando nesse projeto, né? Eu acredito que dependendo do sucesso da série é possível que eles deem uma acelerada para lançar esse novo volume logo. E aí entra a nossa série, né? Ninguém menos do que a Netflix comprou os direitos de adaptação do HQ, né? E vai transformar em uma série que vai estrear em fevereiro de 2019 na Netflix com todos os episódios. E a gente tem um elenco muito bom por trás, a gente tem uma história muito interessante, então eu tô bem animada pra ver essa série. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens da série e mais ou menos sobre a história de Umbrella Academy, caso você não conheça nada. A HQ vai contar a história do Sr. Monóculo, a.k.a., né, o Sir Reginald Hargreaves, que é um alienígena que se finge de empresário aqui na Terra, né? Ele passa pelo papel de empresário e aí depois de um acontecimento muito estranho que faz com que 43 mulheres diferentes deem à luz ao mesmo tempo para 43 crianças diferentes em lugares completamente opostos do mundo e mulheres que não tinham nenhum sinal de gravidez, né? Elas só dão à luz meio que de uma hora para outra, uma coisa bem estranha. O Hargreaves, ele decide ir atrás das crianças sobreviventes, né, desse acontecimento misterioso, porque ele descobre que essas crianças têm superpoderes. Ele consegue encontrar 7 sobreviventes desse momento, né? Então ele adota esses 7 bebês e aí ele cria a Umbrella Academy, que é o lugar onde ele vai formar esses 7 personagens, né, e vai transformar eles em super-heróis a partir dessa academia que ele constrói. Pra facilitar pro Hargreaves, né, e acho que até pra gente, ele resolve numerar todos os filhos dele, né, os filhos adotivos dele. Então os 7 bebês, eles têm uma numeração de 1 a 7, além do nome deles, né, mas o Hargreaves basicamente só chama eles pelos nomes. Então vamos começar pelo número 1, que é o Luther Hargreaves, a.k.a. Space Boy. Ele chama Space Boy exatamente porque vocês estão imaginando, né? Ele é um cara que tem uma super força, ele é o cara o mais forte de todos, né? E depois que acontecem várias coisas e todos os Hargreaves, né? Todos os integrantes da Umbrella Academy decidem se separar, o Luther, ele vai pro espaço e ele vai cuidar de coisas no espaço, e é por isso que ele acaba sendo chamado de Space Boy. E ele vai retornar pra Terra quando a Umbrella Academy decide se reunir
porque eles descobrem que o pai deles, né, o Reginald Hargreaves, morreu. Então, com o falecimento do pai, é o que eles precisavam para se unir novamente, e a partir disso eles vão descobrir que a Terra tá passando por alguns problemas, né, e tem uma grande ameaça vindo por aí, e eles precisam estar juntos para conseguir combater essa ameaça. Inclusive o Luther, né, o Space Boy, ele é o líder da Umbrella Academy, então ele é o cara que vai meio que comandar todos os irmãos dele. E ele vai ser interpretado pelo Tom Hopper, né, que já fez alguns episódios de Game of Thrones. Já o número 2 é o Kraken, a.k.a. Diego Hargreaves. Então, assim como em qualquer mundo que a gente imaginar, se a gente tem um líder, a gente com certeza tem um antagonista para esse líder, né, uma pessoa que tem uma espécie de rixa com ele, e em Umbrella Academy o Diego tem essa rixa com o Luther. Então o Diego, ele é o personagem que vai se aproximar mais de um super-herói tradicional, né, como a gente conhece. Muitas pessoas dizem que ele é meio que uma junção de Batman com Aquaman, né, porque ele tem uma habilidade muito boa com facas e com objetos afiados, mas ele também tem uma habilidade que não tem nada a ver, que é simplesmente conseguir prender a respiração embaixo d'água por muito tempo. Mas ele é o mais próximo de um verdadeiro vigilante que a gente tem aqui na Umbrella Academy. Então ele é o cara que vai perseguir assaltantes, ladrões de rua, né, uma coisa um pouco mais próxima desse universo de super-heróis de cidades grandes que a gente tá acostumada, né? E é claro, ele tem essa rixa com o Space Boy. E um detalhe interessante é que na HQ ele não tem um dos olhos, então ele perdeu um dos olhos e ele usa uma máscara que cobre esse olho, né? Na série, aparentemente, ele vai ter os dois olhos, né? Ou a gente vai provavelmente conhecer como ele perdeu os olhos. Porque, se eu não me engano, na HQ a gente não chega a descobrir esse motivo, né? Ele só não tem um dos olhos. Ele vai ser interpretado pelo David Castaneda. A nossa número 3 é a The Rumor, a.k.a. Alison Hargreaves. Ela é uma das irmãs que tem uma habilidade muito interessante, acho que é uma das mais interessantes, né? Então ela tem a capacidade de alterar a realidade através das palavras dela. Então, basicamente, a voz dela, né, é o superpoder. Então, ela pode estar conversando e daí ela vai contar alguma coisa, ela vai falar alguma coisa sobre a realidade, por exemplo, nossa, tá chovendo muito hoje. E aí vai começar a chover muito, não importa, pode estar um maior sol, o que ela disse vai se tornar realidade. Além disso, ela é uma das únicas irmãs que, depois que o grupo se separou, ela acabou se casando, né, com um cara chamado Patrick. Ela teve uma filha, mas o marido dela ficou com a custódia da filha nos quadrinhos. E a gente também não sabe se vai ter esse marido na série, se vai ter essa filha. Provavelmente não, né? E na série, inclusive, o cartaz dela tá escrito Super Famous. Ela é toda chique, bonita, maravilhosa, né? Então eu acho que faz sentido ela ter esse ar de famosa, até porque ela meio que consegue fazer tudo que ela quer, né? Ela consegue falar para conseguir tudo que ela quer, então é claro que isso vai colocar ela numa posição de poder muito diferente da dos irmãos, que tem poderes mais comuns, digamos assim. Ela vai ser interpretada pela Amy Raver Lampman, e nas HQs, né, a The Rumor, ela tem um romance com o Space Boy, né, que na verdade é meio que uma tensão sexual não resolvida. Pode ser que seja meio um incesto, porque teoricamente eles são irmãos, mas eles não são irmãos de sangue, então... Enfim, né, vamos ver se vai rolar esse romance na série também. Quem sabe? O nosso número 4 é o The Seance, a.k.a. o Klaus Hargreaves. De todos os irmãos, ele é o mais esquentadinho, né? Ele é o mais sem paciência para as coisas, ele tem uma personalidade bem forte e ele tem poderes também mais místicos, digamos assim, porque entre os poderes dele, ele tem telecinese, ele consegue conversar com os mortos, né? Então ele tem esses poderes mais sobrenaturais, né? Quer dizer, eu acho que todos os poderes são sobrenaturais, mas no caso dele é quase uma pegada X-Men, né? Digamos assim. Só que ele tem um detalhe muito interessante nos quadrinhos, que os poderes só funcionam se ele está sem sapatos. Eu acho que é até por isso que no pôster ele aparece sem camisa. E é interessante porque no pôster a gente vê que na mão dele tá escrito Goodbye, porque ele tem tatuado na palma das duas mãos Hello e Goodbye. E nos quadrinhos ele é um personagem que começou a usar drogas na adolescência, e isso basicamente significa que ele está chapado o tempo inteiro, e também é por isso que no pôster eles colocaram a palavra, né, a frase do personagem é super high, que é super chapado, né? Então eu acho que ele basicamente vai estar bêbado ou chapado o tempo inteiro, mas é claro que ele tem a sua importância ali pra Umbrella Academy, né, pro grupo ali, porque os poderes dele também são muito
muito, muito bons. Ele vai ser interpretado pelo Robert Sheehan. O número 5 é o The Boy. Ele é o único que não tem um nome, né? Ele é sempre chamado de número 5 mesmo. Quando eles eram pequenos, ele acabou se teletransportando 50 anos no futuro, só que ele ficou preso nesse futuro, então ele começou a envelhecer enquanto ele tentava descobrir como fazer pra voltar pro tempo dele, né? E aí, quando ele consegue voltar pro tempo dele, ele fica preso dentro do corpo dele mesmo como garoto, né? Então, ele fica preso pra sempre no corpo de um garoto de 10 anos, enquanto os irmãos deles já são bem mais velhos, né? Estão lá na casa dos 30. Então, ele é basicamente um cara velho dentro do corpo de um garoto. E entre os seus poderes, que são bem misteriosos, né? Ele consegue correr tão rápido, mas tão rápido que ele se torna quase invisível, né? Quase imperceptível. Então, ele se torna uma ferramenta muito boa caso você queira matar alguém. Porque ele consegue ir numa velocidade muito rápida, matar a pessoa e ninguém nem vai ver o que aconteceu, né? Então ele é basicamente o assassino perfeito. E na série ele vai ser interpretado pelo Aidan Gallagher. Já o número 6 é o The Horror, a.k.a. o Ben Hargreaves. Ele é o irmão que foi morto, né? Então, nos quadrinhos, a gente vê que eles têm até uma estátua em homenagem ao Ben, que fica na frente da Umbrella Academy, né? Mas ele é um personagem que tem a capacidade de mudar de aparência muito rápido, porque o seu poder tem a ver com alguns monstros, né? E alguns bichos que ele tem dentro do corpo dele, né? Meio que embaixo da pele dele. Então a aparência que a gente mais vê nos quadrinhos é uma onde ele tem vários tentáculos, né? Mas na série a gente ainda não sabe qual é a aparência que ele vai ter e se é que ele vai ter alguma aparência, né? Porque inclusive no pôster a gente vê uma parte preta, né? Que tá escrito Super Dead, porque ele tá super morto e que parece meio que foi rasgada, né? Eu acho que faz alusão também ao fato dele ser esse monstro. E a gente não sabe se ele vai aparecer, se ele não vai, não tem nem o ator que vai interpretar ele, porque tá bem misterioso esse personagem. E por fim, a número 7 é a The White Violin, a.k.a. a Vanya Hargreaves. A Vanya, ela é a irmã mais ordinária de todos, né? Então, ela é a única que não desenvolveu nenhum superpoder, então ela sempre ficou meio de lado enquanto os irmãos eram super poderosos e ajudavam a salvar o mundo. É claro que isso criou vários complexos na cabeça dela, né, enquanto ela crescia, mas uma das suas habilidades especiais, né, uma coisa onde ela consegue se destacar é na música e é tocando violino. Então ela é uma excelente tocadora de violino, não sei como explicar, mas ela toca violino muito, muito, muito bem. Inclusive na série ela vai ser interpretada pela Ellen Page, que é uma maravilhosa, estou animadíssima pra conhecer ela, mas a Vanya também é uma personagem bem misteriosa e nos quadrinhos acontecem várias coisas muito estranhas com ela e ela vai descobrir que talvez ela não seja tão ordinária assim, né? E é interessante porque nos quadrinhos ela inclusive chegou a escrever um livro contando sobre a experiência dela de como é crescer no meio de uma família de super-heróis sendo uma pessoa completamente normal. Como Reginald Hargreaves, né, o pai deles, a gente tem o Colm Feore e eles vão ter também, né, um macaco, que é o Pogo, que é um dos ajudantes. Ele funciona meio que como uma figura paterna para os filhos, né, para 7 crianças, porque o Hargreaves, ele é um cara que não tem muitas skills sociais, né? Então o Pogo vai ser o que vai ter uma conexão emocional mais forte com todos esses personagens. Ele vai ser interpretado pelo Adam Godley. Do lado dos vilões, a gente vai ter a Cha-Cha, que é uma assassina com poderes de viagem no tempo, né? Uma coisa bem tranquila. E ela vai ser interpretada pela Mary J. Blige. Eu nunca sei falar o sobrenome dela, Mary J. Blige. E o seu colega de profissão é o Hazel, ele vai ser interpretado pelo Cameron Britton, e ele vai ser um vilão que talvez comece a discordar ali da forma com que a Cha-Cha faz as coisas, né? Como ela está disposta a meio que arriscar tudo para atingir os seus objetivos, mas a princípio eles são os dois vilões da série, né? Pelo menos na primeira temporada. E bom, esses são os nossos personagens de Umbrella Academy, com seus pôsteres, com seus atores, né? É uma série que eu tô bem animada pra assistir, porque é um quadrinho que já foi premiado muitas vezes, é um quadrinho extremamente bem visto pela crítica e também pelo público, né? Eu acho que é uma história que faz alusão a todas as histórias de super-herói que a gente tá acostumado a ver, mas de uma forma quase que sarcástica, quase que irônica, né? Então é muito interessante. Cara, eles estão com um elenco muito
muito bom pra essa série. Os pôsteres já me agradaram muito, porque eles estão muito dentro do que é o universo da HQ, né, dentro do que a gente vê na HQ. Então eu tô muito animada pra ver essa série que vai estrear na Netflix em fevereiro de 2019. Então comenta aqui embaixo se você já conhece Umbrella Academy, se você tá animado pra série, se você ainda não conhecia, mas agora você tá animado pra série. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!